aí, Borinha, como é que tá a força do lado daí? Olha, se você não conhece muito do que eu produzo, eu também tenho um podcast no Spotify, que é uma plataforma gratuita. Eu aprendi com manhã. E aí, o episódio dessa semana eu resolvi colocar ele em vídeo aqui, porque eu acho que vai tocar muitas pessoas, né? É uma carta aberta para meu pai, que foi ausente. E eu sei que esse é um assunto que traz muita vulnerabilidade. Então, no Spotify eu vou subir só o áudio, né? E aqui eu tô gravando, tô deixando a câmera aqui gravando, o microfone da câmera também tá aqui, né? Mas como eu vou gravar com áudio, eu vou pegar esse microfone aqui pra gravar pro Spotify. Vou configurar aqui direitinho e tal. E aí você vai acompanhar essa parte aqui em vídeo e enfim, se você, esse iniciozinho aqui, você pode dar uma puladinha e ir direto para o episódio que vai começar em alguns segundos. Não vou enrolar muito aqui, mas lembra de se inscrever aqui no canal no YouTube, que tem muito conteúdo sobre experiências morando fora. Quero trazer um quadro também com notícias, disseminar conhecimento de forma simples e didática e mostrar possibilidades. Pode ser mais difícil pra gente que vem de uma realidade ali, uma família desestruturada e tudo mais, mas não é impossível. E essa é a minha missão quando eu produzo conteúdo, tá? Então, lembra de se inscrever aqui, me segue no Instagram no @sevaibora, no Aprendi com Manhã, que é o Instagram do podcast, e claro, já me segue no Spotify, dá 5 estrelas lá também, que é muito importante. Então vamos lá, né? Vamos, segura aí. Pra quem teve pai ausente, pode ser um gatilho e vou começar a gravar. Vamos lá? E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Eu tava morrendo de saudade de gravar. Fiquei uma semaninha sem gravar pra você e tava aqui, né, com a saudade. Eu acho que eu falei no Instagram que tava com cólica, né? E foi uma semana um pouco difícil, assim mesmo, assim, pura culpa da cólica, da menstruação. Eu tenho 2 anos sem menstruar, eu acho que eu falei isso aqui, né? Que eu troquei de método contraceptivo, né? E para tratamento da endometriose, é o principal motivo que eu uso algum método assim para poder tratar a endometriose. E tive que trocar aqui porque o que eu usava no Brasil não tem aqui em Portugal, enfim, todo um rolo. Depois conto pra vocês em um outro episódio, mas estava muito mal semana passada. Porém, voltei. E é engraçado que toda vez que eu dou uma pausazinha, eu volto com algumas ideias. Eu tô lendo um livro, que o nome desse livro é Cartas para Minha Avó. Eu ganhei ele no meu aniversário. E ele é da Djamila Ribeiro, que é uma pessoa que tem uma história muito robusta, né? De militância no Brasil, de trazer, de disseminar conhecimento. E, enfim, esse mês de agosto completa 1 ano que vovó faleceu. Acho que quem vem me acompanhando aqui sabe disso e tudo mais. E é um mês que eu tô um pouco mexida. E aí, eu tô gravando esse episódio na segunda, né? E aí, ontem foi dia dos pais, né? No domingo. Dia 10 de agosto foi dia dos pais. Tô gravando esse episódio no dia 11 de agosto. E uma coisa que o livro da Djamila me gera muita identificação por ser um tributo pra avó dela, mas ela vai contando a história pra avó, porque a avó dela morreu quando ela era muito nova. E uma grande diferença, tem muita identificação, né, durante a leitura desse livro. É um livro que tá me trazendo muitas emoções, principalmente por causa desse amor que ela tem pela avó, pela mãe. Mas uma coisa que eu vejo de diferente na nossa história, que eu acho que é um ponto que deixa ali a largada, né, e dá uma largada diferente, ela teve um pai presente, que se preocupou com a educação dela, que incentivou, que apoiou, que deu carinho do jeito dele. Ele não foi um bom marido, né? Eu dando spoiler aqui do livro, mas enfim, ele não foi um bom marido para a mãe da Djamila, mas foi um bom pai. E enfim, acabou que casou, assim, toda vez que eu escuto alguma história de mulher negra, tem ali, né, uma presença masculina, lógico, tem muita ausência também, mas as pessoas que estão ao meu redor tiveram pelo menos um pouquinho de contato. O pai morreu quando era muito nova, então tem alguma memória do pai. E eu não tenho uma foto com meu pai. Pra vocês terem ideia, né? Eu não tenho memória, não tenho foto do meu pai, não tenho foto com meu pai, não tenho memórias criadas com meu pai biológico. Que eu, por incrível que pareça, eu não consigo não chamar de pai, porque eu fui muito acostumada assim. Então, um dia desse eu tava conversando com um
marido de uma amiga, e ele falou assim, é o meu genitor. E eu falei, nossa, que legal, eu queria falar assim, genitor de painho, mas, enfim, eu fui acostumada a falar um painho, eu não consigo mudar agora, talvez mude um dia. E aí, eu acho que também o período da TPM, né, me deixou com muitas emoções afloradas e tudo mais, e aí eu decidi escrever uma carta aberta pra painho. E vou ler essa carta, ela tem, deixa eu ver, é um caderninho, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Prepare um lencinho, pode ser gatilho pra quem teve pai ausente, mas qual o intuito? Ai, Diara, porque você vai ler uma carta aberta para seu pai? Porque toda vez que eu lembro da minha história com o pai, apesar de não falar muito dele aqui, né, eu brinco muito, eu acho que isso é um mecanismo de defesa. Inclusive, outro ponto que eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer esse episódio foi uma brincadeira, que aí eu vou falar aqui na carta, né, que eu tive com uma amiga no sábado. E aí, essa ausência de pai na minha vida moldou muito quem eu sou hoje. E eu brinco, né? Eu odeio homem. Tipo, gente, antes de entender sobre machismo, sobre misoginia, sobre racismo, coisas que estavam na minha história desde o início, antes de dar nome a isso me incomodava. E eu tenho um porquê, sabe? Antes de, talvez, as pessoas acharem, tudo é racismo, tudo é machismo. Antes de virar essa modinha, eu tenho uma história, infelizmente, uma história real e vivida. É vivência. Não tem como anular isso. Infelizmente, não tem como anular isso. Já desse eu tava debatendo com uma pessoa, né? E aí ele fala, porque eu não vejo racismo e tal. Lógico, um homem branco. E eu falei, cara, eu tô falando da minha vivência. Não tem como anular isso. É um fato. Eu vivi. Você não pode falar baseado no machismo o que eu vivi. Porque eu vivi. Então, isso aí já quebra qualquer argumento. E eu não queria ter vivido, mas aqui estou eu, vivi. E tive que lidar com isso. E a minha forma de lidar com sentimentos é me comunicando, é buscando comunidade, porque eu sinto falta de conversar com uma pessoa que tenha tido a mesma história que eu. E eu tenho certeza que, infelizmente, vão ter pessoas que tiveram a mesma história ou história parecida. Porque no Brasil é muito comum a instituição, eu posso dizer que é uma instituição porque é muito comum e a gente leva isso muito como normal, né? O pai que não é presente na vida dos filhos. E eu sei que estamos caminhando para um caminho diferente, mas eu quero que esse episódio seja escutado não só por mulheres. Eu sei que minha grande comunidade é de mulheres, meu conteúdo é para mulheres, tá? E sei que vai ter homem me escutando e bem-vindo, bem-vinda. Mas para um homem me escutar, ele tem que abrir mão do ego dele, porque eu vou falar mal, né? E você tem que entender que não é sobre você. Você tem que entender que é sobre uma instituição, né? O patriarcado, o machismo, a branquitude. Quando eu falo mal disso, não é sobre a pessoa em si. É uma coisa que no início do meu namoro com meu companheiro, eu falei pra ele, cara, não é sobre você. É sobre fatos, sobre a sociedade. Se você, enquanto pessoa branca, enquanto homem, não consegue lidar com seu egozinho, seu ego fica ferido, porque tá ouvindo crítica a uma coisa que você faz parte, mas aí você pode falar, mas não é culpa minha do racismo, não é culpa minha do machismo, mas você fingir que ele não existe e a não querer silenciar a voz de quem reivindica esse espaço, já é fazer parte, já é fortalecer. Sabe? É que nem quando as pessoas falam, eu não vejo cor. Você é daltônico? Você está com algum problema de visão? Não tá. Então você vê cor sim. Você sabe que essa cor impacta nas decisões. Então ter essa consciência é o que diferencia pessoas que se dizem não racistas e pessoas que efetivamente são antirracistas. Enfim, tem toda uma conversa que a gente pode ter. Se você tá chegando novo aqui nesse episódio, você pode escutar outros episódios que eu trago muito dessa vivência, desses aprendizados ao longo do caminho que eu quero levar pra frente. E vou ler essa carta aqui, e é um espaço de vulnerabilidade mesmo, tá? Como eu falei, o intuito é acolher as pessoas que se sentem da mesma forma, porque é um espaço muito solitário.
Quando eu falo sobre isso, eu falo brincando, hoje eu falo rindo, mas por muito tempo eu falei chorando, principalmente quando eu era criança mais nova. E provavelmente, talvez role um chorinho aqui, mas vai rolar crítica, pode rolar crítica, enfim, tá tudo bem, sabe? É uma ferida minha, é uma vivência minha. Gente, não tem como anular uma vivência que foi minha. E eu não queria ter passado por isso. Eu não queria ter sido premiada dessa forma. E se você é um homem que tem uma condução diferente na sua vida, que bom. Não vou te dar parabéns, mas vou te dar um que bom. Segue em frente, segue firme e passa a palavra pra frente. Porque não é porque você tá fazendo a sua parte, você tem um amigo que faz diferente, que não tá fazendo a parte dele, você tá ali com esse amigo e não abre o olho dele, você tá sendo conivente. Né? Que nem quando você vê um homem traindo a mulher, que nem você vê um homem que não tá sendo presente, você fala, mas fulano é gente boa. É gente boa mesmo? Negligenciando a mulher, negligenciando a família, é gente boa mesmo? Sabe? É um alerta para repensar, né? Escolhas, convívios. E é isso. Eu sei que majoritariamente minha comunidade é feminina e que bom, zelo por elas, mas esse episódio eu quero que você direcione, porque eu acredito que vai ter um homem que vai precisar escutar isso perto de você, seja um parente distante ou uma pessoa que é conhecida, você não pode dizer que é amiga, mas que é conhecida, e que talvez você tenha um certo tipo de carinho, porque é isso, gente. Eu tenho pessoas da minha família que se encaixam perfeitamente nesse texto aqui. E que eu tenho um certo carinho. E que eu vou direcionar, que eu vou mandar o link do episódio. Mas para gerar consciência, sabe? Do impacto que você tem na vida de outras pessoas com as suas decisões de forma unilateral. O que é unilateral? Eu vou tentar ser bem simples na minha linguagem aqui, porque eu sei que nem todo mundo tem letramento, tem acesso, mas isso é o básico, é sentimento. A gente sabe o que precisa fazer. E você sabe que você pode estar faltando com alguém, seja sua mulher ou seja seu filho ou sua filha. E o intuito desse episódio era compartilhar essa dor para poder aliviar ela. E também que ela sirva de talvez te dar a voz, porque tem muita gente que não consegue falar isso, como minha mãe não conseguiu, dar a voz que você precisa para poder comunicar algo que você tá sentindo e precisando. Então você vai pegar o link, seja do YouTube, porque eu também tô fazendo esse episódio em vídeo, eu compartilhei o vídeo no YouTube, tô gravando diretão aqui, sem edição e tal, pro YouTube, pra deixar lá, porque eu acho que pra ser mais massivo no YouTube vai entregar, então foi esse meu intuito colocando o vídeo no YouTube. Aqui no Spotify, só o áudio, você vai pegar o linkzinho e vai encaminhar. Acho que não precisa dizer muito, se você foi um homem que tá sendo premiado com esse link, sei que eu tô sendo longa aqui nessa introdução, mas é só pra você entender que talvez não seja só sobre você. É sobre o impacto que os homens, de forma geral, têm na vida das mulheres, direto ou indiretamente, e te dar um alerta do que é que você pode fazer de diferente. São coisas pequenas, mínimas do seu dia a dia que vão te ajudar aí a deixar a vida de alguém, né, um pouco melhor. Vamos lá para essa leitura, né, dia? Vamos lá. Carta aberta para meu pai. Oi, painho. É estranho te chamar de pai porque o senhor nunca esteve presente, mas hoje quero te contar um pouco de como estou e como te ter, ou melhor, não ter como pai, me impactou e me gera um apertozinho no coração até hoje. Eu sei muito pouco sobre quem você foi. Lembro de ir na casa de vovó na tentativa de te ver, porque nem sabia onde o senhor morava. Lembro também das poucas vezes que me visitou. A minha felicidade em te ver ali, como eu sonhava em ter a sua presença de alguma forma na minha vida. Hoje eu sou uma mulher adulta de 29 anos, mas a indiara criança que queria atenção ainda ecoa em mim. De tanto ser negligenciada por você, eu evitei me relacionar profundamente com os meus namorados. O único que quebrou alguns muros foi o meu noivo. Ele é um querido. Eu acho que o senhor ia gostar dele. E nem acredito que vamos nos casar, porque eu fui bem difícil no início. E não era joguinho, era medo mesmo. Eu sempre achei que tinha que ser forte, firme e dura na condução das minhas relações. Mas hoje venho aprendendo a ser mais vulnerável, com terapia, paciência e respeitando o meu tempo. Escrevo essa carta em uma segunda, porque o final de semana me lembrou muito você. Fazia tempo que eu não lembrava de você. Eu tenho uma amiga que a gente sempre brinca em relação ao alcoolismo de nossos pais.
E aí a gente tava bebendo no sábado e veio uma memória do nada, de que eu fiquei anos sem te ver. E um dia, assistindo as campanhas eleitorais, o senhor apareceu na TV. Balbina da Vela. Foi ali que eu tomei nota, mais ou menos do que o senhor fazia. E por muito tempo guardava o santinho com a sua foto como lembrança. Era a única que eu tinha. Acho que tem lá na casa de manhã até hoje. Eu era carente. E eu queria não ser. E acho que por isso hoje eu tenho uma blindagem nas minhas relações, que quando vira uma chave de não querer mais, eu tomo um ranço e já foi. Posso até dar umas chancezinhas. Mas se eu tomar uma decisão, não consigo voltar atrás. Como diz manhinha, eu sou cismada e geniosa. Falando nela, a nega segurou as pontas, viu? Me criou do jeito dela, aos troncos e barrancos, como ela diz, e fez o melhor que pôde. Antes eu achava que ela fazia o papel de pai e mãe, mas hoje eu entendo que não tinha como ela te substituir e compensar a sua falta. Sua ausência deixou traumas nas nossas vidas. Ela foi muito bondosa na condução com o senhor, nunca me ensinou a ter mágoa ou rancor e sempre tentou conversar numa boa. Ela nunca foi de comprar brigas. Continua assim, tá? E acho que foi por isso que hoje eu tenho esse ímpeto de debater, movimentar, solucionar, porque amanhã não tinha tempo de se preocupar em brigar por mim. Ela focou em me alimentar e providenciar o básico. A questão é que para quem é pobre e negro no Brasil, o básico é focado na sobrevivência, não na vivência, e isso deixa buracos. A questão é que para quem é pobre e negro no Brasil, o básico é focado na sobrevivência, não na boa vivência, e isso deixa buracos. O senhor foi um escroto com ela, é essa a palavra, e eu não vou me desculpar por usar ela aqui. Traiu ela grávida, nunca assumiu responsabilidade nenhuma comigo e achava que uma vez no ano mandar um frango, uma caixa de Nikito, miojo e R$ 20 era suficiente. Como o senhor dormia tranquilo de noite? Foram anos difíceis da minha primeira infância. Para ela dar conta de tudo, foi pesado. Toda história é longa, deixou marcas. Mas eu venho tentando curar essas feridas nos últimos anos. E a vontade de te escrever hoje partiu disso. Eu sou a comunicóloga. Me formei em jornalismo. E manhã dizia que puxei a sua ousadia. Talvez sim, talvez não. Como vou saber? Depois de anos sem contato, o senhor reapareceu doente. E logo depois morreu. Sua esposa não deixou eu ir na sua casa pra gente ter a nossa última conversa. Aquilo doeu tanto. A gente marcou no domingo, eu liguei e o senhor parou de atender. Eu fiquei arrasada. Na segunda, quando eu consegui contato, foi para me avisarem que o senhor tinha morrido. E eu tive que te perdoar no caixão. Não queria carregar essa mágoa comigo. Mas vez ou outra ela reaparece. Como ontem, no Dia dos Pais. E eu acho que botando pra fora, falando com a minha comunidade, vai ajudar a aliviar. Eu não precisava de muito, painho. Queria cuidado, atenção, proteção, carinho, um pouco do seu tempo. Queria ter boas memórias. Queria não ter precisado assumir responsabilidades e lidar com traumas pesados ainda criança. Um dia eu te conto o pior deles. Hoje eu sou uma mulher, inteligente, determinada, audaciosa, ousada e letrada. Brinco dizendo que odeio homens hoje em dia, mas a figura de um homem branco como o senhor sempre me causou uma repulsa, antes mesmo de eu entender raça, gênero e classe. Cheguei à conclusão de que o senhor era racista e por isso não foi presente e não assumiu manhinha como deveria. E isso me atravessa até hoje. Por ironia do destino, meu querido é um homem branco e desfruto de um amor que eu nem achava que poderia existir. E isso é papo para um outro episódio. Eu sobrevivi, resisti e estou aqui calejada, é um fato. Lembro que já disse para um macho: se meu pai me decepcionou, quem é você para fazer diferente, né? Esse foi o meu jeito de dizer que não estava doendo, que eu ia superar. E superei, mas doeu. Porque mesmo em um mundo onde tentam desumanizar mulheres negras o tempo todo, a gente sente. E vem tentando reivindicar o direito de sentir, pertencer e acolher nossos sentimentos. É assim que eu tento. Liderando uma comunidade de aprendizes e tenho um podcast dedicado às mulheres da minha vida, porque aprendo muito com elas. Eu tô bem, painho. E a minha fé e energia me faz acreditar que de alguma forma
Essa carta será ouvida pelo Senhor no plano astral. Eu te perdoei no seu enterro. E te perdoo hoje de novo, mas não esqueço. Quem esquece o passado pode repetir os erros no futuro. Eu quero um futuro em que eu não precise esperar o pior dos homens. Pelo menos perto de mim, acho que preservo bons homens. Poucos. Mas minha intuição se tornou afiada em relação aos ruins e eles não duram muito tempo. Quando eu começo a dar sinais de escrotidão, já foi. Então seria esse seu legado para mim? Talvez que na outra vida o Senhor acerte mais do que erre. Eu venho tentando abraçar e viver essa vida, do jeito que ela é, um dia de cada vez, mas de olho no futuro, com atenção e cuidado, para que nenhum peso do outro seja carregado por mim. Não sei como finalizar essa carta, porque toda hora lembro de mais uma coisinha, então talvez isso seja um até logo. Te escrevo quando precisar de novo. Com ousadia. Indy. Ai, é isso. Eu acho que não precisa falar muito mais depois disso aqui, né? Espero que esse episódio chegue para quem precisa ouvir e que você ajude na propagação para esse chegar, né? Dessas pessoas que precisam ouvir. E que de alguma forma ele te ajude. Deixa aqui o seu comentário, como ele te tocou do lado daí. Estou encerrando muito emocionada, mas conseguindo me sentir mais aliviada, que era esse o propósito. E agora o segundo propósito é aqui te acolha do lado daí. E aí você vai me contar depois se acolheu ou não. Aqui no Instagram, no comentário, no YouTube, no Spotify. Mas é isso. A gente se encontra na próxima quarta-feira, aprendiz. Lembra de dar os 5 estrelas e seguir aqui no Spotify. E se quiser apoiar o meu trabalho, o link do Apoia-se também tá na descrição do episódio. Um cheiro. Tchau, tchau. Saudade. Até a próxima quarta.